A Polícia Federal deflagrou uma operação para investigar a compra de respiradores pelo governo do Pará. Entre os alvos está o governador Helder Barbalho, do MDB. No início da manhã, a Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão na casa do governador Helder Barbalho, do MDB, que fica na região metropolitana de Belém. Os agentes também estiveram na sede do governo do Pará, nas secretarias de saúde, da Fazenda e na Casa Civil. Outro investigado é Alberto Beltrame, secretário de Saúde do Pará e presidente do Conselho Nacional de Secretarias de Saúde. A operação, que atinge 15 servidores públicos e empresários, apura indícios de fraude na compra de 400 respiradores pelo governo do Pará, ao custo de 50 milhões e 400 mil reais. O governo afirma que adiantou o pagamento da metade do valor, 25 milhões e 200 mil reais, à empresa SKN do Brasil, responsável pela venda dos equipamentos e que também está sendo investigada. Mas apenas 152 respiradores foram entregues, com atraso e não são adequados para o tratamento da Covid. A Procuradoria-Geral do Estado entrou na justiça contra a SKN, que devolveu o dinheiro, segundo o governo. A compra não teve licitação, o que é permitido pelo Decreto de Estado de Calamidade Pública durante a pandemia do coronavírus. O Ministério Público Federal afirma que há indícios de superfaturamento de 86% na compra dos respiradores e de outras fraudes em documentos do contrato para dar um ar de aparente legalidade à aquisição dos equipamentos. Os procuradores também apuram se houve desvio de recursos públicos. A Polícia Federal encontrou quase 750 mil reais na casa de Peter Cassol, secretário adjunto de Gestão Administrativa da Secretaria de Saúde do Pará. Ele foi exonerado após a operação. Na época da compra dos equipamentos, em abril, o governador chegou a criar uma comissão formada por órgãos de fiscalização para monitorar o uso do dinheiro público durante a pandemia. Mas o Ministério Público Federal se retirou do grupo, alegando falta de transparência do governo na divulgação dos gastos. O governador Helder Barbalho negou que tenha havido fraude. Aqui não. Aqui nós vamos fazer cumprir a lei e aqui nós vamos ser duros e rígidos sempre. Nós não conseguimos contato com o ex-secretário adjunto de Gestão Administrativa de Saúde, Peter Cassol. Além de autorizar a operação, o Superior Tribunal de Justiça também determinou o bloqueio de 25 milhões e 200 mil reais do governador Helder Barbalho e mais 7 pessoas. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Francisco Falcão, citou os indícios apontados pela Procuradoria-Geral da República na decisão que determinou as buscas. Entre eles, que as tratativas para aquisição dos equipamentos e pagamento foram realizadas diretamente pelo gabinete do governador Helder Barbalho e que as ilicitudes em questão passam claramente pelo crivo do governador. As investigações apontam que a empresa contratada pelo governo do Pará, a SKN do Brasil, entregou respiradores diferentes do que estava previsto em contrato. A decisão reproduziu trocas de mensagens entre Helder Barbalho e o representante da SKN do Brasil, André Felipe de Oliveira da Silva. A PGR diz que Helder Barbalho, desde o dia 30 de abril, segundo dados extraídos do aparelho celular de André Felipe de Oliveira da Silva, já sabia da divergência de produtos. O Jornal Nacional teve acesso a mais trocas de mensagens entre o governador e o empresário. Os dois se chamam de amigos. No dia 7 de abril, André Felipe diz ao governador: "Você é motivo de muito orgulho para seus amigos e me considero um deles." Após uma ligação não atendida, o governador diz: "Oi, amigo." A Procuradoria-Geral da República concluiu que é induvidoso que, neste caso, ocorreu franca negociata entre o chefe do Poder Executivo envolvendo o empresário parceiro. Não há amizade. E se houvesse amizade, eu não teria procedido da maneira que procedi, fiscalizando e, acima de tudo, responsabilizando aqueles que trouxeram e causaram danos à sociedade paraense. Aqui não. Aqui nós vamos fazer cumprir a lei e aqui nós vamos ser duros e rígidos sempre. O ministro do STJ também falou das suspeitas contra o secretário de Saúde do Pará, Alberto Beltrame.
que atuou diretamente na formalização fraudulenta do processo de dispensa de licitação, ratificando os atos nele praticados, mesmo diante de irregularidades patentes. Observou-se ainda a tentativa do secretário de Saúde de sanear o processo licitatório, inserindo e datando documentos de forma retroativa. Outro suspeito é Eric Vidigal, ex-integrante da Comissão de Ética Pública da Presidência no governo Michel Temer e analista do Ministério Público Federal. Segundo as investigações, Eric Vidigal divulga informações internas do Ministério Público Federal para André Felipe e também orienta sobre como deveria proceder no interrogatório perante a Polícia Federal e na prestação de informações solicitadas pela polícia e pelo MP. O ministro Francisco Falcão determinou o bloqueio de 25 milhões e 200 mil reais do governador e de mais 7 pessoas. Além de fraude à licitação, há uma segunda suspeita, a de favorecimento da empresa contratada com a concessão de benefício fiscal. O ministro afirmou que todos os elementos apresentados pela Procuradoria reforçam indícios de crimes como prevaricação, não se podendo afastar a suspeita de corrupção. A SKN declarou que fica evidente que não houve golpe, que não há irregularidades e que vai buscar na Justiça a devida reparação. Nós não conseguimos contato com a Eric Vidigal e com André Felipe de Oliveira Silva. Uma outra operação da Polícia Federal